Oferecimento, Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep, mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. Sobe o número de casos do coronavírus. No primeiro dia de decreto de calamidade pública, a capital é rodeada de cidades com comércio liberado. Você verá tudo isso e mais agora no Jornal da Alterosa. Bem, 47 pessoas morreram em Minas Gerais vítimas do coronavírus. 133 cidades mineiras registram casos e 29 municípios tiveram mortes confirmadas. A primeira morte confirmada em Contagem ainda não aparece no informe da Secretaria Estadual da Saúde. Os óbitos em investigação subiram para 78. Dos 47 mortos no estado, 7 não tinham fatores de risco. 39 tinham mais de 60 anos. 28 mortos são homens e 19 mulheres. Além dos casos confirmados e das mortes, as internações por síndrome respiratória aguda grave aumentaram 402% nas 16 semanas do ano, comparando com o mesmo período de 2019. Minas Gerais tem agora 1.283 casos de coronavírus. Foram 53 novos registros em 24 horas. Casos suspeitos hoje são 77.744. O mapa mostra a região central com o maior número de casos, seguida do Triângulo e Alto Paranaíba, Zona da Mata e Sul de Minas. Belo Horizonte possui o maior número de casos confirmados, 478. Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem 100 confirmações da doença. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou 5 óbitos e tem 167 pessoas com a Covid-19. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou dados positivos, Vitor Moreira. As notícias são boas para nós mineiros, viu? Segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, temos um novo pico da curva de contaminação do novo coronavírus no estado. Antes era 23 de maio e agora passou para 3 de junho. Antes também tínhamos uma estimativa de 4.292 pessoas acometidas e agora passou para 3.583. O secretário ainda disse que 52% dos leitos de terapia intensiva estão sendo utilizados, mas com um número pequeno de coronavírus. O que nós estamos fazendo é uma ampliação de leitos, um recrutamento de leitos de terapia intensiva e uma estruturação de toda a rede do estado de Minas Gerais. Então, à medida que o tempo vai passando e as nossas ações elas vão surtindo efeito, se espera que a cada dia nós tenhamos mais leitos de CTI para que, caso haja necessidade, nós tenhamos a condição de atender a todos os mineiros que tiverem a necessidade. Com baixo número de leitos utilizados para coronavírus no estado, Carlos Eduardo Amaral disse que, se mantiver assim, há possibilidade de ajudar outros estados que estão com o sistema de saúde e já no limite, apesar de Minas Gerais ser prioridade. É com você, Léo. Obrigado, Vitor. Agora são 487 os casos confirmados da Covid-19 aqui na capital e 9 mortes. O gráfico mostra o crescimento da doença em BH. A primeira confirmação no dia 16 de março, 188 no primeiro dia de abril. Ontem eram 467, hoje são 487. Assim, começou a vigorar hoje o novo decreto do prefeito Alexandre Calil. O repórter Lauro Lopes percorreu algumas das principais localidades da capital e mostra a reação das pessoas. Tá na cara, nem que seja colocando de última hora, né? Ela é maioria nas ruas. E agora, com o novo decreto, virou obrigação. Acho que é válido, sim, se o pessoal não toma iniciativa por si próprio de trazer a máscara, proteger o próximo, né? Acho que é válida a iniciativa da prefeitura. É proteção para a nossa saúde mesmo, né? Ainda mais quem tem criança em casa, pessoa idosa. É pra gente usar mais tranquilo. Eu tenho problema de falta de ar, aí a máscara prejudica mais, mas se não proteger, piora mais, né? Mas no primeiro dia das novas regras, nem todo mundo seguiu a determinação da prefeitura. O documento, assinado pelo prefeito Alexandre Calil, não determina apenas o uso de máscaras assim, nas ruas.
é obrigatório utilizá-la em qualquer espaço público que tenha autorização para continuar funcionando. O descumprimento dessas e de outras regras do novo decreto municipal pode trazer consequências. Estabelecimentos comerciais, por exemplo, podem ter o alvará de funcionamento suspenso se não restringir a circulação de pessoas. Assim como na casa lotérica do seu Milton, fiel às regras, é preciso colocar avisos e barrar clientes irregulares. Aqui nós são 4 caixas espaçosos. Nós atendemos um de cada vez, 4 pessoas. Não entra mais do que isso. E só pessoas com máscara. As empresas de ônibus também deveriam impedir. Mas nós flagramos passageiros sem máscaras. Já outros pontos comerciais registrados pela nossa equipe na região central vêm respeitando o decreto. O pastor Hernandes também, mesmo que seja criando a própria proteção. Eu fiz a minha máscara, eu posso comprar, mas há formas, e meios de fabricar sua própria máscara, principalmente aqueles que não têm condições de ficar comprando de 2 em 2 horas. É isso aí. Se algum estabelecimento permitir a entrada de clientes sem o acessório, poderá ser multado. Quero de novo mostrar aqui o mapa da evolução da Covid em Minas Gerais e fazer uma correção. Uberlândia tem 67 casos e não o contrário que foi afirmado, 167. 67 casos. Máscaras, higiene, controle de entrada. Mudou muito a rotina de compras nos supermercados. E, claro, mudaram também os preços. Flávio não facilita. Está sempre de máscara durante as compras. Outra forma de prevenção adotada por ele é saindo de casa em horários alternativos. Sempre evitei aglomeração, Então eu sempre procuro vir bem cedinho e tem uma pessoa assim, olhando um produto, eu procuro dar um tempo, olhar outras coisas, depois eu volto. Sempre procurando evitar ficar próximo às pessoas. A atitude do servidor público é o exemplo perfeito para a Associação Mineira de Supermercados. Com as novas regras, o desafio é evitar filas fora das lojas. Pedimos aos clientes para vir em horários alternativos, em dias alternativos. Não deixarem para vir no horário de pico, que é de 5 às 8, não vir só o final de semana, vir no início da semana, segunda, terça e quarta, em horários de manhã, na parte da manhã, pós-almoço. As lojas são mais vazias, isso facilita muito. Além do uso de máscaras, da higienização e dos avisos necessários, o novo decreto válido a partir de hoje ainda determina restrições sobre a circulação dentro das lojas. Levando em consideração a metragem deste supermercado, por exemplo, que fica na zona sul da capital, a capacidade é de 187 pessoas de forma simultânea, o que significa um cliente a cada 13 metros quadrados. O que também está previsto no decreto municipal é o limite de uma pessoa adulta por carrinho de compra. Todo esse controle de entrada e saída é responsabilidade do próprio estabelecimento. A prefeitura, o estado, o país está preocupado com a vida da pessoa, Eles estão tentando preservar a vida, que é o mais importante de tudo. Eu vinha percebendo no supermercado que as pessoas estavam vindo em dupla, e a distância as pessoas não estavam respeitando, então eu achei importante, porque não estava sendo respeitado, Quem descumprir as determinações pode ser barrado. Pelo menos por aqui, clientes e estabelecimento vêm seguindo todas as regras. Para quem está preocupado com o preço dos produtos, as 600 lojas da capital, o presidente da AMES deixa claro. Foi a questão do consumo que houve aumento de preço. Os nossos fornecedores chegaram e falaram, olha, o aumento na cadeia de produtos. A justificativa é que o arroz subiu porque a maioria do arroz é produzido no sul, vem nos caminhões do sul, esse caminhão tem que retornar para buscar mais arroz. E não tem carga de retorno, então o frete subiu. E assim por diante. E se em BH o prefeito se mantém irredutível quanto à flexibilização do comércio, em Betim, a 30 quilômetros da capital, a realidade é outra. Veja com o repórter Pablo Thiago. Eu vou agora aqui nesse restaurante tomar uma água mineral. Bom dia, senhora, tudo bem? Me dá uma água mineral, por favor. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Olha só, você de casa deve estar achando um pouco estranho. Num momento como esse, eu estar num restaurante parando para comprar uma água mineral. Mas essa é a realidade de quem mora aqui na cidade de Betim, que a partir de hoje, quarta-feira, terão um funcionamento do comércio normalizado. E claro,
com algumas regras. Como, por exemplo, a necessidade de medir a temperatura dos clientes, proibindo a entrada daqueles que estiverem com febre. O uso de máscaras, tanto vendedores quanto compradores. Os estabelecimentos também deverão disponibilizar álcool em gel para a higienização das mãos dos clientes, logo na entrada do comércio. E ainda, o decreto diz que as lojas deverão ter placas informando a capacidade máxima do estabelecimento e solicitando o distanciamento de 1,5 metro das pessoas. Vale lembrar que bares, restaurantes, lanchonetes, shopping centers, galerias e feiras shopping também terão regras especiais. Pessoas consideradas do grupo de risco não poderão entrar nesses estabelecimentos. E durante o horário de almoço, das 11 às 15 horas, o tempo de permanência máximo será de 30 minutos. Fora desse período, o cliente poderá ficar nessas lojas por no máximo 1 hora. Essa lojista comemora. Graças a Deus, né? Agora esse comércio começou a reabrir, né? Agora vai ficar melhor. Se as pessoas não voltarem aos poucos ao trabalho, simplesmente isso vai virar um caos. A gente está abrindo aqui com as recomendações que eles pediram, né? Com máscara, álcool em gel e não aglomeração. Um cliente, se chegar outro, se eu estiver atendendo um aqui e chegar um outro, eu vou pedir para ele voltar a tal hora. Além disso, o uso de máscara para circular na cidade é obrigatório, desde a última segunda-feira, dia 20 de abril. É para proteção, não tem como impedir. E outra coisa, tá virando lei, né? Tá virando obrigação, obrigatório, tá? Essa loja de cosméticos, além de fornecer o álcool em gel, estava medindo a temperatura dos clientes, mas do lado de fora, desorganizado. Bem ao contrário do lojista vizinho, que estava até demarcando a fila. Mas com a presença da equipe de reportagem, as coisas começaram a se organizar por aqui. Por gentileza, respeitar a distância de 1,5 metro. No momento aqui eu tô vendo que não tem ninguém distanciado não, viu? Tá todo mundo aglomerado. Ou seja, é bom abrir, mas tem que tomar alguns medidas de eu cuidado, também né? acho. Porque a coisa tá feia, né? Tá feia. De Betim para Contagem, onde prossegue o combate ao coronavírus. Os moradores da região de Petrolândia, em Contagem, se depararam com uma nova etapa de desinfecção na tarde de hoje. Ao todo, 60 profissionais da prefeitura realizaram a limpeza de comércios e ruas de grande circulação para combater o contágio da Covid-19. O processo já aconteceu em outras 2 regionais, totalizando o uso de 60 mil litros de hipoclorito, que é o produto utilizado na desinfecção. A prefeitura afirma que a ação vai atender toda a cidade gradativamente, mas que os cuidados de prevenção por parte da população devem continuar. Veja depois do intervalo. PM reformado quebra guichê da rodoviária e aumenta o consumo de gás de cozinha. Com a queda do movimento, muitas viagens são canceladas pela rodoviária de Belo Horizonte. Mas um policial militar reformado não gostou da alteração e descontou no guichê. Jacildo Salviano tem os detalhes. Um policial reformado, o Fernando Tadeu Pereira da Silva, de 55 anos, é um 3º sargento. Ele comprou passagens na Gontijo para ir de Belo Horizonte até a cidade de Guaçuí, que fica no Espírito Santo, onde ele mora. A viagem estava marcada para 21h15, 9h15 da noite dessa segunda-feira. E aí o que aconteceu? Quando o Fernando Tadeu chegou aqui à rodoviária, ele recebeu a informação de que a viagem dele tinha sido cancelada. Existe uma regra que diz o seguinte: em tempos de pandemia, só pode ocupar metade dos lugares do ônibus. Mas o que ele fez? 9h15 da noite, foi lá para a 6ª Companhia, que fica no centro de Belo Horizonte, e passou a noite lá na 6ª Companhia. No outro dia, veio aqui à rodoviária e perguntou se não tinha uma solução. O pessoal da empresa falou que sim, olha, a gente pode devolver o dinheiro da passagem para ele ou remarcar. Só que teriam remarcado para 5 de maio. Tá longe, né? O Fernando não gostou e disse ao colega de farda da 6ª Companhia: olha, eu vou resolver do meu jeito. Arrumou uma marreta e voltou aqui ao guichê da Gontijo. Só pediu licença para as pessoas que estavam aqui e saiu dando marretada em tudo. Foram 9 vidros quebrados. A gente tem as imagens.
logo depois, quando a guarda, os seguranças da rodoviária chegaram para poder agir. Foi preso e foi levado para a delegacia de polícia, onde vai responder por depredação de patrimônio privado. Fique em casa e prepare-se, aumenta o consumo de gás de cozinha, mas o preço ainda não, certo, Larissa? Maria Aparecida é salgadeira. Com o aumento das vendas, precisou comprar 2 botijões de gás nas últimas 2 semanas. Antes, 3 por mês eram suficientes. O meu consumo aqui aumentou muito, né? Apareceu mais clientes e também as pessoas dentro de casa está consumindo muito mais. A salgadeira sentiu no bolso o reajuste no preço do gás e até tentou um desconto. Eu paguei R$75, né? Aí eu, chorei um desconto, abaixou para 73. Mesmo assim, não estou achando muito caro o valor do gás. Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontou um crescimento de 30% nas vendas de gás de cozinha no Brasil, se comparado ao mesmo período do ano passado, a primeira quinzena do mês de abril. A agência afirma que o crescimento se dá pela pandemia da Covid-19. Wilson é o dono dessa distribuidora de gás, que fica no bairro Vista Alegre, região oeste da capital. Percebeu o aumento da procura por gás de cozinha logo no início da pandemia, quando as pessoas ficaram com medo de faltar o produto. O aumento se manteve. Ele está vendendo uma média de 150 a 200 botijões por dia. Nós estamos tendo o gás para estar atendendo na portaria, nos entrega. Chegou a vir faltar algumas horas, né, mas ficar assim 100%, um dia, 2 dias, sem o gás de cozinha, nós não ficamos para estar atendendo o consumidor. O preço do botijão de 13 quilos no estabelecimento do empresário custa R$ 65. Preço abaixo do que foi pago por Maria Aparecida, por exemplo. Mas o Wilson não pensa em aumentar o valor do produto. Disse que já está satisfeito com o que tem ganhado com o aumento da demanda. Nós continuamos com o preço anterior, nós não pretendemos subir o gás para a gente não estar aproveitando as oportunidades hoje que se encontra as pessoas, as famílias em dificuldade até para estar comprando o gás. Que todos façam isso. Veja depois do intervalo o Esporte Mineiro em meio à pandemia e o Palácio das Artes vai aonde o povo está. Agora o esporte. Boa noite, Péricles de Souza. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Começo com um belo exemplo. Jogadores e comissão técnica da seleção brasileira se uniram e fizeram uma doação de R$ 5 milhões para ajudar nessa época de pandemia. O dinheiro vai ser revertido em cestas básicas e de higiene e vai ajudar 34 mil famílias. É a seleção solidária. Isso significa mais de 2 meses de comida e de produtos de higiene para todas essas pessoas. Você também pode fazer parte da seleção solidária e ajudar. Este é só o pontapé inicial. Agora é a sua vez. E os clubes das séries A e B vão se unir para pedir à CBF que mantenha o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, mesmo que as competições aí avancem para o ano que vem. Eles estão com medo de perder dinheiro com corte ou suspensão das cotas por parte da emissora detentora dos direitos de transmissão dos jogos. Nos estaduais, isso já aconteceu, hein? Por aqui, o Atlético planeja a volta do futebol. A diretoria estuda um jeito dos jogadores passarem pelos testes de coronavírus e assim eles poderem voltar aos treinos em 15 dias. É uma previsão otimista. Já o Cruzeiro oficializou hoje a expulsão de 30 conselheiros que receberam remuneração do clube entre 2018 e 2019, o que é proibido pelo Estatuto. E também por meio de nota oficial publicada no site do Cruzeiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Dalai Rocha, informou que vai nomear a comissão eleitoral do clube até a próxima sexta-feira, dia 24. A comissão vai coordenar a eleição celeste prevista para o dia 21 de maio. É isso aí! Boa noite! E para levar a cultura às pessoas durante a quarentena, a Fundação Clóvis Salgado promove o projeto Palácio em Sua Companhia. Olha só que legal, Leopoldo. São várias pílulas de artistas do Palácio das Artes. A primeira que a gente vai conferir é a do bailarino Cristiano Castro. Olha só.
outro vídeo que teve grande repercussão foi o da Orquestra do Palácio. Cada artista em casa tocou um instrumento e o resultado foi este aí. Você viu que vale a pena conferir a produção cultural do nosso estado, né? Eu volto com você no estúdio, Leopoldo. Larissa, os vídeos são divulgados diariamente nas redes sociais do Palácio das Artes. Então, fique em casa com a arte, com a cultura. Boa noite a todos. Vem aí o SBT Brasil. Jornal da Alterosa.